E aí, seguidores, tudo bem? Vocês sabem quem é o cara mais respeitado do universo DC, sendo apenas um mordomo? Alfred Thaddeus Crane Pennyworth. Ele é ninguém mais, ninguém menos do que o mordomo do Batman. Fascinante. Além de ser responsável pela mansão dos Wayne, ele é responsável pelo morcego de Gotham. Já costurei você, já colhi seus ossos, mas não vou enterrar você. Já enterrei membros demais da família Wayne. Mas essa profissão não tá tão em alta ultimamente. Mas afinal, o que é ser um mordomo? É aquela pessoa que cuida de tudo em uma casa, inclusive de outros funcionários. Ele é responsável para que tudo corra bem ali, né? Tanto na presença quanto na ausência do seu patrão. A profissão de mordomo pode estar em desuso hoje em dia, mas o princípio de mordomia que vem dessa profissão do mordomo não está. É aí que está o problema. Inclusive, deveria ser muito cultivado. E é aí que o mordomo Alfred entra para nos ajudar a entender. Apesar do Alfred morar lá na mansão Wayne e usufruir de tudo que tem lá, ou seja, dele usar dos benefícios que tem lá, ele sabe que a mansão não é dele e que a função dele é cuidar das coisas do patrão. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 diz: cada um exerça o dom que recebeu para ajudar os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Somos mordomos de Deus. Tudo que temos recebemos dele e é dele. Então, quando nós conseguimos entender isso, nós lidamos melhor com a situação e passamos a cuidar melhor de tudo. Porque no final de tudo, o mordomo vai ter que prestar conta pro seu patrão. Porque no final de tudo, o mordomo vai ter que prestar conta pro seu patrão. Meu Deus! Porque no final, o mordomo vai ter que prestar contas pro seu patrão. Patrão! Meu Deus, que dificuldade! Em Deuteronômio 10 e 14 diz: ao Senhor, seu Deus, pertence os céus e os mais altos céus, a terra e tudo o que nela existe. Tá, mas e daí? O que isso que... Tá, tudo pertence a Deus, mas e pra mim? O que isso significa pra mim? O carro, a casa, os seus brinquedos, a sua roupa, os pais, os filhos, o seu corpo, tudo pertence a Deus. Tá dentro do universo? Tá dentro do planeta Terra? Fechou, beleza. Então é de Deus, tá no território dele, tá no terreno dele. Mas podemos, como a gente está vendo como o mordomo Alfred, a gente pode utilizar, a gente pode usufruir de todos os benefícios que Deus nos dá como bons mordomos. Seguindo essa linha de raciocínio e sabendo que tudo pertence a Deus e que um dia nós vamos ter que prestar contas, dar satisfação de o que a gente fez com o que Ele deu pra gente, será que mudaríamos o nosso jeito de lidar com as coisas, de cuidar dessas coisas ao nosso entorno, ao nosso redor? Muito antes de existir qualquer Alfred, o primeiro mordomo que a Terra conheceu foi Adão. E assim como Adão tinha a responsabilidade de cuidar dos animais, do jardim do Éden ali, nós hoje também temos essa missão. E como bons mordomos, a gente deve cuidar sim da natureza. Não ficar jogando lixo no chão, tacando fogo nos matos alheios. Não faz isso não. Não ficar maltratando os animais. Às vezes até pega um cachorro, larga ele aí pela rua. Não, a gente não deve fazer isso. Como bons mordomos, a gente deve cuidar da natureza e tudo que envolve ela, né? Também, como bons mordomos, a gente deve sim cuidar do nosso dinheiro. Deus se preocupa como nós gastamos o nosso dinheiro, como cuidamos dele. Na própria Bíblia, fala sobre a pessoa avarenta ou sobre aquele que gasta demais, que fica endividado, que não sabe lidar com o seu dinheiro e fica fazendo dívida aí com todo mundo. Dívida é complicado para quem é cristão, né? Então, Deus não se agrada disso. E também na questão de ajudar os outros. Tem gente que guarda demais, tem gente que gasta demais e aí não sobra para ajudar ninguém. E não é isso que Deus se agrada, que os bons mordomos façam com que Ele nos deu. Uma coisa importante que um mordomo bom, ele faz? Ele cuida do corpo. Inclusive, corpo, a gente fala de como a gente se veste, do que a gente come, como a gente olha para o nosso corpo. Tem muita gente que tá triste por aí porque não tá feliz com o próprio corpo. Coisas bobas, coisas mínimas. Eu não gosto do meu braço porque ele é muito fino ou porque ele é muito gordinho. Eu não gosto do meu tamanho, eu não gosto... Gente, Deus deu
Ele faz tudo com um propósito. Ele nos fez assim porque nós somos perfeitos assim. A gente não tem que ficar achando defeito no nosso corpo ou no corpo dos outros. Pior ainda. Afinal de contas, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê, com o que a gente ouve e com o que a gente fala. E outra coisa que, como bons mordomos, nós devemos cuidar é do nosso tempo. A gente tem um dia inteiro aí, né? Vamos pegar um dia. O que a gente está fazendo com esse dia? Como que a gente está gastando esse precioso presente que Deus nos deu, o nosso tempo? A gente está gastando com coisa inútil ou a gente está tentando fazer também o bem para alguma pessoa? A gente está lendo a Bíblia, passando um tempo com Deus. Como é que a gente está gastando esse tempo? Deus também se preocupa com isso. E, além de tudo, a gente deve cuidar das coisas que são de outras pessoas, no sentido privado, no sentido pessoal, particular, e no sentido público também. A gente não deve sair por aí pichando as coisas, quebrando, destruindo as coisas do que é público, que tá aí na rua. Não é porque tá na rua que é um alvo para ser destruído. Não, é pra gente também cuidar disso, como bons mordomos, porque também foi Deus que nos deu tudo isso. Exatamente isso que você pode falar, né? Como bons mordomos, nós sempre devemos, né? Devemos o quê? Reconhecer que tudo é de Deus, tudo é dele, tudo foi feito por ele. E além disso, como bons mordomos, a gente tá falando que a gente devia cuidar, e agora que a gente deve ser, né? Além de reconhecer que tudo pertence a Deus, a gente também deve buscar bons conselhos, buscar andar com pessoas que são boas, são melhores que a gente enxerga que a gente é, né? Pra gente poder aprender com elas também. A gente também deve buscar agir sempre com honestidade. Não ficar enganando ninguém, Pois é. né? Mentindo. E tudo isso, quando a gente age como bons mordomos, a gente é coerente com o estilo de vida que Deus nos deu, com o propósito de vida que Deus nos deu, né? Então, a gente vive sempre olhando para a eternidade, para o que é daqui para frente, não do só agora. Quer uma dica, assim, de como isso vai ficar mais fácil para eu fazer e para eu entender? Coloca Jesus como Senhor de tudo na sua vida. Às vezes a gente confessa Jesus, ou seja, a gente fala que Jesus é o nosso Senhor, a gente aceita Jesus como nosso Senhor. Mas a gente não coloca Ele como Senhor sobre todas as áreas da nossa vida. A gente acha que Jesus é nosso Senhor só dentro da igreja. E a gente quer Ele como Salvador, né? Muitas vezes não aceita Ele como Senhor da nossa vida. Jesus sempre vai querer o melhor pra gente, Ele sempre sabe o que vai acontecer, então Ele sempre sabe qual é o melhor caminho a tomar. E quando a gente entende isso e coloca Ele como Senhor sobre todas as áreas da nossa vida e olha a nossa vida pelas lentes das Escrituras, coloca tudo baseado na Bíblia, fica tudo muito mais fácil da gente entender e da gente olhar para tudo com mais cuidado, com mais carinho, para as outras pessoas com mais amor também. Vamos aprender então com Alfred, que usou todos os seus dons e talentos, sua honestidade, seu posicionamento forte, né, para ser o melhor naquilo que ele fazia. A cruz nos deu a liberdade em todas as áreas. Então, seja um bom mordomo, seja grato a Deus, usufrua daquilo que Ele deu para você, do que Deus fez por você, de ter dado o Filho dele por amor a você e te deixar livre do pecado. Talvez seja a hora de parar de tentar burlar a verdade e deixá-la ter o seu dia. E agora, como um bom mordomo de Deus, que cuida de tudo que pertence a Ele, você vai pegar o seu tempo, que também é de Deus, você vai dar um like nesse vídeo, você vai compartilhar e comentar também. Envie esse vídeo para quem você acha que confessa Jesus como o Senhor sobre a sua vida, mas não em todas as áreas. Ou só compartilha para alguém saber mesmo e conhecer o que é mordomo, quem é o Alfred, e que tem que cuidar de tudo mesmo, e é isso aí. Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Nossa, hein? Você ficar assim no final do vídeo. Já acabei o vídeo. Dançando. Já acabei o vídeo. Mas tem que deixar um pedacinho. E aí que o mordomo Alfred entra pra nos ensinar a entender um pouco disso. Ensinar a entender. Não é isso que você Ajudar ali? a entender. Ajudar. Então faz de novo. Faz, quer fazer, faz de novo. E aí que o mordomo Alfred entra pra nos ensinar. É ajudar. Eu sei. E aí que o mordomo Alfred entra pra nos ajudar a entender o que é isso. Que é o quê? E aí que o mordomo Alfred entra pra nos ensinar.